E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tudo bem. Sobre essa questão aí da paralisação, acompanha as redes sociais, acompanha aí a coisa. Vocês com certeza vão conseguir se informar sobre alguma coisa. Eu só desejo que tudo ocorra bem, sabe? E que tudo se resolva, mas numa boa. Independente assim do que for, que ninguém se machuque. Mas vamos continuar. Vamos falar de oposição. Para minha surpresa, quem escreveu um dos artigos mais bem elaborados, com algumas críticas, até quando andei conversando ontem com alguns amigos também, sobre esse cenário agora, né? A partir de agora em diante, no nosso papel, foi o Lauro Jardim. O capitão agora será Stiling e Lula o alvo. Eu trouxe aqui os principais pontos e ele fala o seguinte, ó. Indo direto ao ponto, Lula assumirá a presidência em 1º de janeiro, numa situação inédita. Primeiro porque deve um naco de seus votos não à esperança que a sua plataforma ou figura inspiraram, mas pela aversão que parte do eleitorado tem a Jair Bolsonaro. Ó, Lula, você não ganhou por causa do PT, não é só a esquerda, viu? Lembre disso. Lembre disso. Você, inclusive, quando você começa a olhar, você já vê um certo reposicionamento da imprensa. Com certeza, as pautas progressistas receberão um forte apoio, né, da grande imprensa brasileira, da grande mídia. Agora, se a turma da esquerda, eu acho, tentar fazer realmente assim algumas aventuras muito radicais na área econômica, talvez, né, dar uma puxada de freio. Eu acho. Não acho que vão fazer nesse oba-oba. Essa turma aí foi eleita numa grande frente ampla. Grande frente ampla. Muitas pessoas poderosas no meio apoiando, né? Então não dá pra ficar de brincadeira. Mas vamos continuar. Lula vai governar um Brasil mais à direita do que pegou em 2003. Um país rachado. Com redes sociais. Com pessoas mais ativas e engajadas. Com a população... Gente, vocês percebem que vocês... Assim, quem tá escrito aqui um pouco mais tempo... Vocês devem... Quem também tiver memória melhor, né? Você lembra de todo o acompanhamento que a gente fez, por exemplo, da corrida, né, pela presença da Câmara e do Senado? Até que ponto a gente estava discutindo, sabe? Até a regra para na hora de não só determinar as comissões, mas também as cadeiras na mesa diretora, o que cada posição na mesa diretora fazia. Isso daqui não existia em 2003. Isso não existia em 2003. Mas o contexto é novo para ele, sobretudo porque terá de enfrentar uma oposição de verdade. Uma oposição de verdade. Ele fala uma ladainha, né? Que não tem escrúpulos, mas diz que é uma oposição aguerrida, organizada. Uma oposição que o PSDB jamais conseguiu ser de 2013 a 2010. Porque o PSDB nunca foi oposição. Nunca foi oposição. Tanto que o Alckmin é vice. O capitão passa agora à posição de Stiling, podendo apontar os erros do adversário. Chegar igual o Nando Moura, falar qualquer loucura, uma frase solta fora de contexto, onde às vezes precisa de uma explicação maior. E as pessoas não querem ouvir. Aí quando você tenta explicar e falar, você aquilo outro, é muito fácil criticar. É muito fácil. Compor, construir, aí que é difícil. O governo Lula 3 assumirá depois de uma... Aí ele diz, né? Já estão colocando a culpa em Bolsonaro. Uma confusão fiscal que foi executada neste ano na desesperada tentativa de Bolsonaro de reeleger-se. A mesma turma que acusa o Brasil ter 33 milhões de pessoas passando fome, reclama porque o governo tenta atender essas pessoas com auxílio. Essa é a turma da imprensa, do consórcio. Mas continuando, o novo governo terá que aplicar uma política fiscal rigorosa para ter chance de, por exemplo, reduzir as taxas de juros e de inflação. A gente vai falar de inflação hoje. Eu acho que a turma da esquerda vai ter problemas. Ninguém sabe ainda o que Lula fará. Ele nunca deu mais do que pistas genéricas na campanha sobre os caminhos que tomará. É consenso, entretanto, que a solução terá que ser dura. E a frustração de parte dos seus eleitores será inevitável. A frustração será inevitável. A turma de esquerda vai bater palma, independente. Vai falar que é golpe. Mas, como o próprio Lauro Jardim falou, muita gente que votou não é petista. É apenas por birra sem razão contra Bolsonaro. E ainda tem, ele já começa com 61,43% das pessoas não votando nele.
Aí vai, né? Há um largo e confortável espaço para Bolsonaro fazer oposição. Pouco antes do primeiro turno, Lula disse que a frente ampla que ele estava organizando tinha como desafio não apenas vencer Bolsonaro, mas derrotar o bolsonarismo. Este é o ponto. Bolsonaro foi batido neste domingo, mas nada no horizonte indica que o que ele representa tenha sido derrotado. A Helene Catrante soltou um vídeo, né, lá no Estadão, que é exatamente isso daí. Esse é o tema central. O bolsonarismo, ele não foi derrotado. E não vai ser. E não vai ser. Sobre o bolsonarismo, a Madeleine Lacks até falou o seguinte, ó: discurso de Lula sobre pacificar o Brasil foi bonito, mas não verídico. E a gente sabe que isso aqui realmente não vai ser, né, as mil maravilhas. A galerinha é meio malvada. Mas vamos continuar. O plano de Lula para enfrentar a oposição organizada no Congresso. Lula, segundo seus aliados, sabe que, para seguir viva, a oposição bolsonarista que nasce precisará investir na divisão da sociedade. A gente que precisa dividir? Não, a gente só vai mostrar para as pessoas o que é a esquerda. Simples assim. Não precisa dividir, porque normalmente quando a pessoa sabe o que está do lado de lá, ela fala: bicho, me perdoa, não dá para apoiar isso daqui. Não dá para apoiar isso daqui. A turma da esquerda tira vantagem da inocência das pessoas. Infelizmente, nem todo mundo tem tempo para acompanhar e tem interesse. Lula sabe onde está pisando. A conjuntura é muito difícil. Em 2003, a gente vinha de uma sequência de vitórias. Era um time embalado. Hoje, Lula sabe que o isolamento conduziria a um fracasso. Vai se apoiar fortemente nessa frente ampla e na comunidade internacional. A comunidade internacional não vota no Brasil, pelo menos não que eu saiba, no parlamento, né, no Congresso. Pode fazer a pressão, mas olha com quem que eles estão contando para conseguir pegar embalo. Mas vamos voltar para a nossa oposição. Presidente dos Republicanos vê partido fora da base de Lula no Congresso. Eu esqueci de colocar aqui no vídeo, porque, na verdade, nunca esqueci, eu não consegui mais encontrar. Eu recebi ontem uma imagem interessante. Eu acho que quem montou foi a CNN. E eles colocavam assim a quantidade de pessoas que cada partido governa. Isso não é em relação a nem governo nem nada. Prefeituras. Prefeituras. Quando você olha a quantidade de pessoas, por exemplo, que o Republicanos está governando no país hoje, cara, é algo assim gigantesco. Se a pessoa também nível de governo estadual, quantas pessoas tem só o estado de São Paulo? Só o estado de São Paulo. Então, assim, não é qualquer partido. Então, já é um ponto bom. Por exemplo, o Tarcísio, lá no Republicanos, que eu acho que não vai embarcar em aventuras malucas. Deve tentar, deve conversar, né, para não criar nenhuma cisão. O estado de São Paulo tem que continuar entregando, trabalhando bem, sendo o motor da economia do Brasil. Agora, aventura maluca não dá para embarcar. E aí o Marcos Pereira fala o seguinte, ó: ele fez uma avaliação pessoal do que ele acredita ser o caminho mais adequado no próximo ano. Ele é o líder do Republicanos. O partido deve se resumir para debater o tema no fim de novembro. Na minha avaliação pessoal, porque ainda vou discutir isso com o partido, a lógica é adotar a independência crítica em relação ao governo. Não tem como virar a base do Lula. Graças a Deus. O que seria essa independência crítica? Votar o que pode ser bom e ser contra o que não é bom. Por exemplo, se vier projeto de Auxílio Brasil ou Minha Casa Minha Vida, não tem como votar contra. Mas, se mandar projeto para revogar a autonomia do Banco Central ou da reforma trabalhista, aí somos contra. Não dá para entrar em aventura maluca. Continuando, presidente da bancada evangélica, que é o Sóstenes, não é do Republicanos, já foi do Republicanos no passado, não, era do União Brasil no passado, o Sóstenes Cavalcante. Ele é, na verdade, do DEM, aí foi agora tá no pé lá de Bolsonaro, né? O Sóstenes fala o seguinte, ele promete ser oposição a Lula independentemente do rumo do partido. Ainda que o Valdemar resolva, não, vou ficar aqui de boa, ele será contra. O PL tomará no futuro, independente do que o PL vai fazer no futuro, né? Cavalcante, dos principais aliados de Bolsonaro no meio evangélico, e passou os últimos anos batendo firme em Lula, quem chama de Barrabás. A bancada evangélica tem pouco mais de 100 parlamentares, a maioria mais identificada com Bolsonaro do que Lula. Ele diz que, beleza, pode ter um ou outro aí, liderança, que queira dialogar, só que, ó, ele, enquanto presidente do bloco, não pode impedir esses movimentos, mas afirmou que qualquer reunião em nome do grupo com Lula precisará ser deliberada e decidida pela maioria. Sem aventuras. Isso é bom. A gente comentou no vídeo ontem como os evangélicos
seguindo as projeções aí do IBGE, talvez em 2032 seja a maioria do país. Crescer e multiplicar-vos, né? Já dizia a Bíblia, mas vamos continuar. Se Lula vier com pautas sobre meu corpo e minhas regras e substâncias, né, que deixa você biruta, vai levar pau, diz deputado evangélico. E aqui não é do PL, não é dos republicanos, do PSD até do Kassab, Cezinha Madureira. Ex-presidente da bancada evangélica, Cezinha Madureira, afirma que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não terá sucesso se tentar aprovar pautas comportamentais mais progressistas em seu mandato, já que o Congresso terá uma composição majoritariamente conservadora. Cezinha dá exemplos do que considera pautas astronômicas. E ele diz, né, legalizar isso? Não. Outra? Não vai. Mas agora é o momento de unirmos as forças e o país. É o momento de fazer força para unir o país. Roga a Deus para que o presidente Lula tenha capacidade de conversar conosco para trazer paz para o país, diz aí o parlamentar. Silas Malafaia também já falou, ó, eu quero distância dessa gente. Falou que vai orar para abençoar, que tem que orar para as coisas dar certo, mas misturar não vai. Não vai. A gente vai fazer uma oposição. Se tiver realmente uma coisa interessante para mudar o Brasil, beleza, avança. Agora, sem aventuras. Manteremos nossos objetivos. A coisa vai andar. Regina Duarte rompe silêncio após a vitória de Lula e diz que trabalho pró-Brasil continua. Tá lá, né? Quebrou sem e falou, trabalho continua, trabalho é árduo. Comentamos o vídeo de ontem, hoje vai ter a live lá no Quinto Elemento. Devemos comentar algumas coisinhas, né? Sobre o cenário, pós-eleição, naquela nossa live semanal. Já batemos um papo também ontem, eu com os meninos lá. A gente vai tirar do papel. Vamos trabalhar para os próximos anos, para ver se em 2023 a gente já começa algo realmente estruturado que, com fé em Deus, possa se tornar, né, num futuro aí próximo, tudo organizadinho, com CNPO e tudo mais, um observatório do Legislativo brasileiro, onde não apenas iremos acompanhar, mas iremos tentar analisar as leis que são prejudiciais, ver se a lei é prejudicial por um todo, qual é o capítulo que tem um problema, tem que tirar, tem que modificar um capítulo, outro, uma lei, um parágrafo, como é que tem que fazer, propor também, tentar criar pontes, caminhos com o legislativo, com nossas bases. A gente vai trabalhar. Vamos trabalhar, trabalho árduo, já começou. A gente não vai desistir do Brasil, mas de jeito nenhum. Como será? Isso aqui é a última, para a gente falar do próximo tema. E isso daqui tem uma coisa interessante. Tem até um assunto que eu vou deixar falado na live. Porque tem mais alguns. Porque tem vários problemas que o Barba aí pode enfrentar. Ele não tem tanta gordurinha para queimar. Ainda que vote o orçamento secreto, né? Derrubem o orçamento secreto, que agora já voltou esse emenda de relator. Mas a gente comenta em outro momento. Só que olha só isso aqui. Como será o comportamento dos ministros da Suprema Corte alinhados a Bolsonaro no governo do Lula? Saiu aqui na Bela Megali e ela fala o seguinte. Ministros do Supremo, aliados ao presidente, já têm falado sobre como pretendiam agir durante o governo Lula a partir de janeiro de 2023. Em conversas reservadas, esses magistrados afirmaram a interlocutores que com o Lula no poder, se sentirão mais livres para tomar suas decisões. Avaliam ainda que conseguirão mostrar independência. Aqui, ó. Tô aqui agindo com minha consciência. Quando o Bolsonaro indicou, principalmente o André Mendonça, e aí não foi só de minha cabeça, tinha escutado assim uma coisa ou outra, o pessoal, do que eu escutei, né, fala o seguinte, que um dos critérios que Bolsonaro também andava buscando era a idade. Bolsonaro procurava pessoas jovens para indicar. O caso foi indicado para ficar 27 anos, acho que o Mendonça também. Ambos ficarem lá 27 anos. 27 anos. Em 2026, Bolsonaro tem 71 anos. Lula concorreu agora com 76. Bolsonaro vai estar aí, firme e forte. Tarcísio está aí, na frente do governo do estado de São Paulo. O Zema está lá na frente do governo de Minas Gerais. São dois nomes aí que possivelmente também podem se cacifar. Já pensou? Já pensou em chegar numa... Já pensou num cenário... Esse cenário eu acho ele realmente assim, muito hipotético. Mas sei lá, o Brasil entrar num ponto que a gente tenha realmente um partido real de direita, que a gente tenha tantas opções positivas que a gente tem que fazer uma espécie de primárias, como nos Estados Unidos. Não, vamos aqui uma votação interna no partido para ver quem que vai ser o candidato, porque tá chovendo boas opções. Obviamente que igual o Bolsonaro nunca mais vai ter outro, né? Não tem, não adianta. Mas a coisa não tá assim não. E aí, olha só,
Puxando aqui esse fio, e o assunto que a gente começou a falar ontem, que agora